Bom dia, sejam bem-vindos ao Amanhecer com Cristo, nessa manhã de sábado, maravilhosa e abençoada, né? Bom dia, Dai, querida. Um abençoado sábado para nós. Que bom tê-los aqui novamente, com os corações, né? Reunidos, buscando compreender um pouquinho mais sobre o Evangelho do Cristo. Quanta luz se faz presente em nossos lares quando a gente abre as portas da nossa casa para Jesus e as portas do nosso coração para o Evangelho, né? Bom dia, Rosa. Então, para a gente começar a nossa reflexão de hoje, vamos silenciar a nossa mente e abrir nosso coração para fazermos a nossa prece, para nos conectarmos com Deus e assim entendermos melhor a mensagem do Cristo. Bom dia, Luzia. Tudo bem? Hoje consegui se comentar, então. Abençoado dia para nós. Então vamos fechar os nossos olhos neste momento, silenciar o nosso coração, buscando a nossa conexão com Deus, né? E pedimos a Ele, então, que neste momento abençoe as nossas reflexões, o nosso entendimento com relação à mensagem do Evangelho que será comentada por aqui hoje. Que a paz do Cristo se faça presente em nossos lares. Que Jesus esteja presente em nossas casas. Que a fé que eu carrego, que eu consiga transmitir aos meus familiares, aos meus amigos, às pessoas que convivem comigo. E mesmo aquelas com as quais eu me preocupo, que estão à distância. Que neste momento os benfeitores espirituais possam atender a todos aqueles que buscam e clamam a Jesus e que misericordiosamente possam ser atendidos segundo a necessidade e o merecimento de cada um, aonde estiverem, seja em suas casas, seja nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nas ruas. Que a paz do Cristo esteja com todos e com nós também, que possamos abrir nosso coração, desligar-nos das preocupações do mundo exterior e buscarmos a nossa conexão com Jesus, sobre o que o Evangelho fala com nós. Que assim seja. Então, para a gente começar, a gente vai falar sobre, fazer o estudo sequencial, né, do Evangelho por Emmanuel, Evangelho segundo Marcos, o estudo sequencial que a Elaine e a Dai estão fazendo nos sábados também. Agora a gente tem uma nova integrante, né? Juliette. Então a gente vai falar hoje no capítulo 4, versículo 19, que é ainda a continuação de Jesus explicando sobre a parábola do semeador para os apóstolos, né? E nesse versículo em especial, no capítulo 4, 19, ele fala sobre aquela semente, né? Que foi... que não conseguiu que não conseguiu crescer por causa dos espinhos, né? Então ele fala que os espinhos são a sedução, né? As ansiedades da era, o engano da riqueza, os desejos a respeito das demais coisas penetram, sufocam a palavra e tornam-se infrutífera. E aí Emmanuel traz uma mensagem que fala sobre a fé. Bom dia, Leida. Seja bem-vinda. E a pergunta que eu vou fazer hoje é sobre a fé, então. Como manter a nossa fé acesa nos dias de hoje? Essa é a pergunta que eu quero deixar para que vocês respondam aí nos comentários.
como eu consigo manter a minha fé diante de um mundo que me apresenta tantas dificuldades, diante das pessoas que muitas vezes aos meus olhos não são confiáveis. Como manter a fé? Como manter a fé em mim mesmo, né? Diante de tantas imperfeições que eu ainda tenho. Então, como manter a minha fé nos dias atuais? Essa é a perguntinha que eu quero deixar para vocês hoje. E aí, dando prosseguimento à nossa reflexão de hoje, eu vou contar uma historinha para vocês que eu já ouvi ela de algumas maneiras e vocês devem conhecê-la também de maneiras diferentes. Mas eu vou contar como eu ouvi a primeira vez e como me chamou a atenção e me tocou o coração. É a historinha de um alpinista. Ele tinha o sonho de escalar uma das maiores montanhas. E é onde todos os alpinistas tinham aquele mesmo desejo. Só que ele quis ir sozinho, porque ele quis fazer essa conquista só ele. Ele quis ter os méritos só para ele. Então o que ele fez? Ele se programou e foi escalar essa montanha. Ele não levou objetos para acampar, ele não levou roupa de aquecimento, porque ele iria só escalar, né? Chegar ao topo daquela montanha, registrar a conquista e depois voltar. E aí ele foi, sozinho, subiu, né, a montanha. Só que quando ele estava descendo, ele já era noite, já era frio, e ele resolveu voltar. E aí ele desceu daquela montanha, né, daquele monte, e na descida ele acabou resbalando e caindo. Claro, a corda, né, estava presa lá em cima, porque ele tinha fixado uma estaca, mas ele caiu. Caiu muito. E estava escuro, tinha neblina e ele não conseguia ver nada. E ele ficou pendurado. Uma hora ele parou de cair e ficou pendurado. E aí ele pensou, eu não enxergo nada, eu não sei aonde eu tô. E eu tô pendurado nessa corda sem saber o que fazer. E aí ele lembrou que a mãe dele falava muito em Deus, que a mãe dele rezava muito. E aí ele começou a falar, né, com Deus. Ele disse, olha Deus, se tu existe mesmo, depois desse episódio eu passo a acreditar em ti. Mas me mostra o que eu tenho que fazer. Se realmente as orações da minha mãe valem alguma coisa, então me mostra o que eu tenho que fazer nesse momento. E aí ele ouviu uma voz que disse assim, lembra daquele canivete que a tua mãe te deu de presente no aniversário? Ele disse, lembro. Então pega aquele canivete e corta a tua corda. E aí o alpinista ficou assim, tá, mas eu vou cortar a corda, eu vou morrer? Ele optou por não cortar. E aí veio a madrugada fria e o dia seguinte. E o alpinista foi encontrado morto, por causa da hipotermia, enfim, a meio metro de distância do solo. Se ele tivesse acreditado naquela palavra, né? Acreditado na voz que Deus tinha mandado ali naquele momento, provavelmente ele teria cortado a cordinha e estaria vivo. A voz da consciência. Quantas vezes nós falhamos ao não ouvir a voz da consciência? Quantas vezes nós pedimos um conselho, vem a voz da consciência e nós fizemos o contrário? E aí tem uma outra lição, né? O querer fazer tudo sozinho. Ele queria a conquista do topo sozinho. Só ele queria registrar aquilo. E quantas vezes nós queremos fazer as coisas sozinho? A gente precisa contar com a nossa rede de apoio. Quando as coisas não estão bem, a gente precisa ter a quem recorrer. A Deus, através da nossa prece, mantendo a nossa fé viva, mas a gente tem que ter a nossa rede de apoio, que são aquelas pessoas que estão ao nosso lado para nos dar suporte. Então, não é feio pedir ajuda. Não é feio. Da mesma forma que não é feio quando a gente precisa estender a mão, sabendo que o nosso amiguinho está com vergonha de pedir ajuda. Então a gente tem que ser mais
unidos nesse sentido, tanto com a família quanto com os amigos também. Essa história, então, é só para ilustrar um pouquinho do poder da fé. Quantas vezes a gente pede as coisas e a gente acaba não fazendo o silêncio necessário para ouvir. E quando a gente fala em fé, a primeira coisa que nos vem à mente é o quê? É a oração, é uma pessoa rezando. Ah, uma pessoa com fé é uma pessoa rezando. A prece é uma demonstração de fé. Demonstra que eu tenho a humildade de pedir ao Criador aquilo que eu necessito. Mas não só pedir, principalmente agradecer. Porque a partir do momento que eu vou tendo entendimento do que é realmente a vida, né? Que ela não é só um mar de rosas, eu vou entendendo que todas as circunstâncias são para o meu bem. Que mesmo aqueles momentos difíceis, aquelas tempestades longas que minha vida atravessa, elas me fazem bem também. Olha só, quantas vezes a gente já não foi dormir chorando, desesperado, descrente na vida, descrente em Deus, descrente em nós, dizendo que a gente não ia conseguir sobreviver àquela situação. No outro dia acordou, seguiu em frente e foi passando e passou aquela fase. Quantas vezes não aconteceu isso? E ainda vão acontecer outras, mas a gente tem que acreditar e entender que as coisas acontecem na vida para fazer a gente entender que a evolução é um caminho que não é fácil, mas que certamente essas situações modificaram a nossa forma de ver o mundo, né? Então a pergunta que eu quero deixar para vocês e que eu comentei ali no início é sobre como manter a nossa fé acesa nos dias de hoje. Escrevam aí nos comentários como conseguir manter a fé diante desse mundo cheio de desafios, diante dessas pessoas que muitas vezes a gente não acredita, não confia. Como manter a fé? Como manter a fé em mim, né? Então escrevam aí nos comentários. A gente tem mais alguns participantes que entraram depois. A Simone, bom dia. Ana Elore, bom dia. E já temos contribuições aí. Então escrevam ali nos comentários o que é a fé, como manter a fé no mundo de hoje, né? E aí quando eu estava falando sobre prece, né? Jesus disse que se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente consegue mover montanhas. Claro, é tudo muito alegórico, né? O grão de mostarda ele é minúsculo e a montanha ela é enorme. E quais seriam as montanhas então que Jesus estava se referindo, né? É as montanhas das dificuldades, dos desafios que nos aparecem. Então, muitas vezes, se a gente tiver um pouquinho só de fé, a gente consegue transportar as montanhas. Não é tirar elas do caminho, mas é ter forças para subir, para passar sobre elas. Então, a prece, ela não tira nada do nosso caminho, mas ela nos torna fortes para vencer aqueles obstáculos, para entender o porquê que eles estão acontecendo e então continuar a nossa caminhada. Por isso é importante manter a fé acesa dentro de nós. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, lá no item 3, no finalzinho, Kardec diz o seguinte: a fé sincera e verdadeira é sempre calma, da paciência que sabe esperar, porque, apoiando-se na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de atingir o objetivo. A fé vacilante sente sua própria fraqueza quando é estimulada pelo interesse, torna-se enfurecida e acredita que, aliando-se à violência, obterá a força que não tem. A calma na luta é sempre um sinal de força e confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e dúvida em si mesmo. Então, quando a gente tem fé, a gente consegue ser mais paciente perante essas turbulências, perante os desafios que nos são impostos. E aí, nessa mensagem do Emmanuel, que fala sobre fé, ela é uma mensagem muito bonita, que a gente, né, teria que ler constantemente para tirar vários aprendizados. Mas eu vou destacar alguns pontos para a gente conversar aqui. Primeiramente,
A fé viva não cresce no coração miraculosamente. Então ela não vai brotar do nada em nós. É necessário que a gente faça algum trabalho para que a fé se instaure dentro de nós, né? É indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Nós temos que proteger a nossa fé, nós temos que auxiliar a nossa fé no crescimento dela e temos que defendê-la também, porque muitos serão os desafios que tentarão derrubá-la, né? Eu sempre digo que a fé e a paciência são duas virtudes que podem se assemelhar à chama de uma vela, né? Então a gente, todo dia de manhã, ganha aquela velinha acesa ali, né? Para passar o dia. Mas tem vezes que na primeira hora do dia, o primeiro ventinho vem e já apaga, já acaba com a nossa fé, com a nossa paciência. Então o nosso desafio é manter aquela chama acesa até o final do dia, né? É levar a nossa fé e a nossa paciência, é cuidar dela, né? Então é todo um trabalho, como Emmanuel diz aqui, né? A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. Então a gente tem que se esforçar muito para manter a fé. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Não é. A fé não é para os eleitos, a fé é para todos nós. Só que cada um tem que cultivar dentro de si o campo fértil para que a fé nasça, né? E que ela nasça forte, que ela crie raízes para que nada derrube, né? A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra elas. Quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar a vida dos outros sem fazer o autoexame. Ninguém, pois, em sã consciência, pode transferir a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. E aí voltamos a dizer o que Kardec falou lá no Evangelho, né? Disse vulgarmente que a fé não se receita e não se impõe. Daí muitas pessoas dizerem que são culpadas por não terem fé. A gente não pode transferir fé aos outros. Quando a gente pede para que as pessoas tenham fé, a gente estimula para que elas façam, né, esse cultivo dessa virtude tão grandiosa dentro delas, que elas adubem o seu jardim, que elas reguem o seu jardim com aquilo que é de melhor para manter a sua fé. E como Emmanuel diz ali, né? Então se afastar às vezes das conversas vãs, da maledicência, das críticas, tanto que os outros fazem de nós, quanto nós fizemos dos outros. Porque muitas vezes a gente critica demais os outros e acaba não fazendo o nosso autoexame. E nós, será que não temos nenhum defeito, né? Se afastar então dessas coisas que acabam nos empurrando para a descrença, que acabam nos empurrando para ver somente o lado ruim das coisas. Então a gente tem que começar a se estimular de coisas que nos fazem ver o lado bom da vida, o lado bom das pessoas, a ter mais confiança em nós mesmos, em Deus. Então é isso que a gente precisa cultivar. Por isso a gente não pode receitar a fé, ela não vem pronta, ela tem que ser cultivada, né? E aí com a minha fé fortificada dentro de mim, eu consigo mover as montanhas de problemas, de desafios que vão aparecer, o orgulho, o egoísmo, a injustiça, a ingratidão, tudo isso eu vou conseguir superar se eu tiver fé. E como anda a fé em mim? Quantas vezes eu já abandonei os meus sonhos, as coisas que eu gostaria de fazer por não botar fé naquilo? Quantas vezes eu já desestimulei as pessoas por não acreditar nelas? Quantas vezes eu já fui a pessoa negativa que acabei, ao invés de ajudar, eu acabei criticando e colocando uma pessoa para baixo. Acabei tirando a fé que ela tinha. Acabei sendo tóxico, que Emmanuel comentou ali, né? Afastando a pessoa, tentando destruir a fé dela.
Quantas vezes eu já fiz isso também? E a gente faz isso sem perceber, né? Então é uma pergunta que nós temos que fazer. Quantas vezes a falta de fé em mim, a falta de fé no outro prejudicou a caminhada minha, a caminhada do outro? E quantas vezes falta fé no mundo? E quando eu digo mundo, eu digo fé em Deus. Quando a gente está passando por um problema gigantesco, e a pandemia é um desses desafios, né, gigantescos que a vida nos proporciona como aprendizado, a gente muitas vezes acaba agindo de maneira como se não tivesse fé. E olha só, nós temos a fé raciocinada do Espiritismo, nós conhecemos a doutrina espírita, e a doutrina espírita nos proporciona uma fé em que a gente pode questionar. E quando a gente consegue questionar as coisas, a gente consegue acreditar com mais força, ou seja, ter mais fé. É uma fé sólida, né? É uma fé que não vai mudar quando eu tenho a fé raciocinada. Mas essa fé raciocinada, ela me conforta? Se ela me conforta, eu tenho que espalhar essa fé para as pessoas, porque aí entra as obras da fé. E Jesus diz que o homem que tem fé e não tem obras é uma fé morta, né? Então a gente precisa demonstrar a nossa fé através das nossas ações. É pelo fruto que se reconhece a árvore. E quais são os frutos que a fé produz? Como Kardec diz ali, paciência, benevolência, indulgência, amorosidade. Quando a gente distribui isso ao mundo, principalmente nos momentos mais conturbados, é que a gente está demonstrando a verdadeira fé. Quando a gente age com paciência, com confiança, com serenidade e sabedoria perante a tantas coisas que acontecem na nossa vida e que poderiam nos colocar para baixo, a gente está demonstrando a fé. E para a gente demonstrar a nossa fé, a gente precisa passar por esses momentos. Porque é fácil a gente ter fé quando tudo está indo bem. Mas é quando as coisas não estão dando certo, né? É quando os testes vêm para a gente, quando as provas da vida vêm com questões difíceis e a gente não sabe a resposta, é aí que a nossa fé é testada de verdade. É aí que nós temos que demonstrar nossa fé. Então que a gente consiga manter acesa dentro de nós essa fé e que a gente consiga levar ela ao mundo também. Nós precisamos ter mais fé em nós e mais fé nas pessoas. Mais fé em Deus. Acreditar que as coisas estão vindo para a nossa evolução, não que é castigo. É acreditar que todos nós estamos evoluindo, mas necessitamos desses desafios. E aí a gente vai então às nossas reflexões, né? Como manter a fé nos dias atuais? Aí nós temos algumas contribuições, algumas... Bom dia, Cíndia, que mandou ali no chat. Simone diz que fé é acreditar. E é mesmo. É acreditar no outro, é acreditar em Deus, é acreditar em si mesmo. É diferente da presunção, né? Onde a gente falta com a humildade. Não, a fé ela é humilde. É a gente acreditar, mas é acreditar raciocinando, né? Com todas aquelas ferramentas, principalmente que o Espiritismo nos oferece. Então, é manter acesa dentro de nós a crença de que vai dar certo. A esperança, né? A filha primeira da fé é a esperança. Então, que a gente consiga ser esperança na nossa vida e na vida das pessoas. E aí a gente tem a contribuição da Ana Elore que diz: ter fé é confiar num Pai maior e em Jesus que sempre estão ao nosso lado, nos dando a tranquilidade para ouvirmos a nossa voz interior. E aí relembrando aquela historinha do alpinista, né? Como é que está a nossa relação com Deus? Como é que está a nossa relação com a nossa voz interior? Será que a gente ouve antes de fazer as coisas, quando a gente pede lá na oração? Ou será que a gente só ouve depois, quando a gente já fez, tomou a nossa decisão errada, preferiu não dar ouvidos àquela voz da consciência? E quando eu falei antes em prece, muitas vezes a gente recorre à prece como urgência, como última saída. A gente esquece de ter essa conexão todos os dias. Ah, não tenho tempo. Será que a gente não tem tempo para agradecer pelo dia?
e de manhã para pedir para que Deus abençoe o nosso dia, para que guie os nossos pensamentos, para que a gente tome as melhores decisões, faça as melhores escolhas, é coisa rápida, só que precisa ser sentida de coração. Só que somente a prece, quando a gente vai pedir ajuda, não é só ir lá e falar um monte de coisa. A gente precisa parar para ouvir. Só que a gente está tão cansado de ouvir, parece. O mundo de hoje parece que as pessoas não querem ouvir, elas só querem falar. Se a gente vai conversar com alguém, a pessoa não tem paciência para ouvir. Muitas vezes ela quer cortar o assunto, ou ela quer ficar emendando outras coisas, ou fazer comparação consigo. Será que eu estou conseguindo trabalhar minha audição ativa? Sentar na frente daquele meu amigo, daquele meu familiar e ouvi-lo de verdade? Porque a correria do mundo atual a gente quer tudo muito resumido. Mas não. Tem pessoas que não precisam de palavras, elas precisam só de ouvidos. E Deus também quer que a gente ouça. Só que a gente não para ouvir. A gente faz a nossa prece e vai. Quantas vezes eu paro para fazer um silêncio depois da prece? E ouvir a voz de Deus. Quando eu falo a voz de Deus, é a voz da minha consciência, é o Espírito protetor que cada um de nós tem, que está falando conosco. Quantas vezes eu paro para fazer esse silêncio? É necessário que a gente reflita sobre isso. E aí o Luiz comenta ali: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Isso é Tiago, né? A carta de Tiago, lá no capítulo 2, versículo 17. Obrigado pela sua contribuição, Luiz. Então é isso. Não adianta a gente dizer que a gente é uma pessoa de fé, demonstrar em orações, em palavras bonitas. A fé, ela tem que ser demonstrada em ação principalmente. E é nessas tempestades e nessas turbulências que a gente consegue demonstrar a verdadeira fé. E a Simone complementa ali: se aprendemos a agradecer e nos doamos, mas não precisamos nem pedir. Olha que interessante. Quanto mais a gente agradece, mais as coisas acontecem, coisas boas acontecem para nós. E quando eu falo coisas boas, não é que a gente vai se livrar, né? A gente vai viver uma vida cheia de rosas aí no caminho. Não, a gente vai ter forças para enfrentar o momento de pedra também, que eles são necessários para a nossa evolução, como eu já falei. Então é isso, gente. Obrigado pelas contribuições lindas de vocês aí no chat. Obrigado pela companhia de vocês nessa manhã de sábado. Por tirar esse tempinho, né? Para abrir o coração ao Evangelho do Cristo, que tem tanto a nos ensinar, e que a gente possa começar a analisar a nossa fé, ouvir mais a voz da nossa consciência e adubar, né, ações para que a nossa fé se fortifique, para que quando chegue aquele momento difícil na nossa existência, que a gente tenha onde se segurar, que essa árvore da fé esteja tão forte que a gente consiga se abraçar nela até a ventania passar. E para terminar, eu vou fazer uma oração que fala muito sobre a fé e principalmente sobre as obras da fé, que é a oração de São Francisco, que todo mundo conhece. Então eu convido a todos a silenciar novamente as suas mentes, a abrir o seu coração, fechar os seus olhos, tranquilizar a respiração. Dizemos assim então: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido e amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Muito obrigado a todos os corações que estiveram aqui hoje, e a minha gratidão a todos, que Jesus, em sua infinita bondade e misericórdia, distribua a sua paz para todos nós. Um abençoado final de semana e até a próxima. Obrigado, gente!